Tarde, Luís, como vais? Olá, Sérgio, boa tarde, como é que estás? Estou Olá, ótimo. ótimo também, por aqui está calor, está um bom dia, Bastante abafado. mas aqui está bom, está bom. Ainda por cima o ar-condicionado está ligado, portanto está-se muito bem. Está-se melhor, está-se muito bem. Estamos a transmitir também diretamente para o Facebook, como já tem vindo a ser hábito, e passo-me a apresentar, sou o Sérgio Tavares, CEO da GoWeb, somos uma agência na área digital, já com 2 décadas, e temos trazido alguns convidados ao nosso canal. Hoje trazemos o Luís. O Luís tem um currículo invejável. Se procurarem por Luís Cordeiro no LinkedIn, no Facebook ou até no Instagram, portanto, Luís Cordeiro 75, não é? Luís Cordeiro É 75. verdade. Tem uma história por trás disto, mas pergunta-lhe a ele, que ele depois explica. Vão conseguir perceber que o Luís tem um currículo invejável. Eu até tive que apontar, portanto, eu vou ter que olhar aqui para baixo para perceber, portanto, vamos passar, além de empresário, consultor, coach na área empresarial também, professor, orador na área do marketing e mais recentemente, ou que nos traz aqui, a parte de inteligência emocional e o neuromarketing. Mais ou menos 12 anos, não é, nesta área, Luís. Queres-nos Sim, é falar verdade. um pouco mais em detalhe do que tens feito e se tens aqui alguma história para partilhar no teu currículo? Partilho, obrigado, Sérgio. Partilho, normalmente, a maneira mais simples de me apresentar é explicar que no final do século passado, portanto, finais dos anos 90, princípios deste século, tive um burnout. Literalmente, naquele tempo, não se falava em burnout e até se dizia, coitadinho, e aliás eu fui conhecido e muita gente disse isso, coitadinho, ele é debilzinho ou fraquinho, vê-se mesmo que não tinha perfil para aguentar o que estava a fazer. Era aquele tempo, era aquele pensamento, era aquela cultura, mas na realidade tive dentro do burnout, a coisa justifica aos dias onde eu estou hoje, porque na realidade berrava por tudo e mais alguma coisa, acordava à meia da noite, transpirava por tudo e mais alguma coisa, tinha aqueles sintomas típicos de burnout logo no princípio, que se foi prolongando e na realidade com colegas e amigos, entretanto, se olharmos para a inteligência emocional que aparece nos anos 95 através por Daniel Goleman, portanto eu, digamos com alguma sorte, entro em contato com este tema 7, 10 anos depois dele aparecer e faço todo o meu percurso. Mas nessa altura eu estava à frente de uma empresa, era sócio de outra e tinha acabado de construir umas instalações no Parque das Nações. E, portanto, primeira coisa que eu percebi, não somos uma máquina, e muito menos quando temos uma certa idade e que achamos que aguentamos tudo e tudo. Não é verdade. A segunda coisa foi começar a entrar e começar a sentir, primeiro porque tinha que me tratar, digamos, e tinha que voltar à boa sanidade mental, à boa sanidade física, psicológica, etc, etc. E, portanto, aí comecei a rodear-me de outras pessoas, obrigou-me a reformular toda a minha estratégia enquanto líder. Mas comecei a entrar nesta área das soft skills. E, de repente, se quisermos dizer um insight, de repente eu percebo que nada melhor do que contar e partilhar as minhas histórias e todo o conhecimento que fui adquirindo até chegar aos dias de hoje. Em 2009, aproveitando que há sempre, às vezes, aquele empurrãozinho que nos faz dar o passo final, aproveitando, porque eu trabalhava numa multinacional farmacêutica, aproveitando o facto de uma gigante comprar a que eu representava, foi o meu pontapé de saída para fazer o que eu faço atualmente. Múltiplas certificações, que é irrelevante trazê-las para aqui, mas na realidade, em 2013, fascinado pelo comportamento e o que é que eu posso aplicar isso enquanto liderança, comunicação, marketing, vendas, descubro o neurociências do consumo, o neuromarketing, se quiserem, o neurocomunicação, neuroliderança, etc, etc, etc. E é aí que, entre algumas das temáticas que eu adoro e que partilho, uma delas é este neuromarketing, ou, como eu ponho aqui como título, a psicologia do marketing e o neurocomportamento. Na realidade, se quisermos entrar no tema e trazer uma definição, sim, porque toda a gente precisa de uma definição ou gosta de ter uma definição, eu poderia dizer que o neuromarketing é absolutamente a aplicação das neurociências e das ciências cognitivas ao marketing. Bom, é bom realçar aqui uma coisa interessante, que é a maioria destas coisas e a maioria dos estudos começam a aparecer neste século. Isto não está dissociado do avanço tecnológico, porque como vão ver nos próximos slides, estudos de neuromarketing
utiliza-se eletrocefalograma, leitura térmica, ressonância magnética funcional. Portanto, há todo um conjunto de tecnologia que nos permite já de fazer heatmaps, prever comportamentos, ver como é que reagem certas zonas do cérebro, e isso tudo, uma coisa está associada à outra. Mas, na realidade, é neste século que começa a haver grandes descobertas. Temos o nosso queridíssimo e famoso neurocientista Damasio, que lança a teoria dos marcadores somáticos, ou seja, a nossa tomada de decisão associada às emoções. Estamos a falar de 2003, portanto, há 18 anos, e assim sucessivamente. Temos estudos do ano passado, de há 5 anos, de há 10 anos, portanto, é todo um mundo novo. É também conveniente recordar que muita gente associa esta neurociência do consumo ao neuromarketing. O nome está muito associado. Porque, e aqui há uma grande divisão, há aqueles mais fundamentalistas que dizem, ok, neuromarketing igual a utilizando certa tecnologia, eu tiro algumas informações que depois vou utilizar. Isso é neuromarketing. Tudo que não utiliza essa tecnologia, como batimento cardíaco, eye tracking, onde é que se movimentam os nossos olhos, etc., etc., já não deveria chamar-se neuromarketing. Depois há outra corrente que diz, não só também aqui vamos atrás do comportamento do consumidor, porque em última instância nós queremos é percebê-lo. Como é que aparece o neuromarketing? Bem, entre várias coisas, descobre-se que em cada 10 embalagens que se lançavam para o mercado, só 4 delas é que iam de acordo ao gosto dos clientes. Em cada 10 campanhas promocionais, 50% delas falhavam. Em cada 10 produtos que eram lançados no mercado, 2 eram do agrado da população. Portanto, se quisermos, em última instância, vamos chamar ao neuromarketing a procura do buy button, o botão de compra, que está literalmente localizado no cérebro. Gosto sempre, nesta altura, de afirmar algo para desmistificar, porque muita gente acha que neuromarketing é eu, de repente, faço umas coisas baseadas em conhecimentos científicos e as vendas explodem. Nada mais errado do que isso. O neuromarketing tão simplesmente quer compreender e perceber o gosto e aproximar-nos dos gostos dos potenciais clientes. Portanto, quanto mais estudos eu fizer, mais informação vou tendo e mais sei o que é de agrado da população, seja em nicho, seja numa população alargada. Por isso, é descobrir, sim, o botão de compra, mas como é que eu persuado, influencio, nunca manipulo, mas sim influenciar a persuadir a comprar. Isto não é nada que as pessoas devam estranhar. Reparem, desde pequeninos, nós crianças, quantas vezes é que não persuadimos e influenciamos? Olhem os nossos pais, cada vez que conseguimos alguma coisa. E depois, quando somos adolescentes, não andamos todos a persuadir e influenciar-nos uns aos outros e não queremos namorar. O princípio não é algo de influência, algo de persuasão, algo de chamar a atenção, algo à procura do botão de compra, para me comprarem e namorarem comigo. No termo atenção, que é algo que está sempre na mente dos marketeers, não é? Como é que eu capto a atenção? Sempre, sempre. E é excelente teres feito essa intervenção, Sérgio, porque abre imediatamente a porta para eu explicar e dizer assim, então vamos perceber como é que nós pensamos, vamos perceber como é que nós agimos, como é que nós somos, e como é que isto depois serve para eu descobrir como é que chama a atenção da pessoa, como é que a cativo, nomeadamente num mundo em que nós nos distraímos em segundos. Instantaneamente somos de uma volatilidade, saltamos de tudo em tudo. Ora, vou-vos trazer o conceito da lebre e da tartaruga, que se resume tão simplesmente a um livro que este senhor escreveu, Nobel de Economia. Este livro é fantástico, mas que nos explica que nós temos um sistema 1 e um sistema 2. O 1 conhecido pela lebre, que vem entre 70% a 80% do que nós fazemos no dia a dia. E o 2, que é a tartaruga, que complementa os outros 30%, 20% do que fazemos no dia a dia. E o que isto quer dizer é que 70% do que fazemos nunca pensamos no que estamos a fazer e como é que o vamos fazer. Fazemos em modo automático. Há imensas razões para explicar isto. Nós baseamos em atalhos mentais, em experiências anteriores, em educação, em conhecimento adquirido, até em herança genética. Nós fazemos isso numa poupança de energia, porque o cérebro, a sua função principal é manter-nos vivos. E, portanto, 30% sempre, no mínimo, da nossa energia e de dedicação do cérebro é para estarmos aqui vivos com todos os sistemas circulatório, respiratório, etc, etc. Então, eu vou a conduzir e atravessa-se alguma coisa à frente
Se eu fosse racional e se eu só funcionasse com o sistema 2, seria algo do género. Atravessou-se alguma coisa à minha frente, o melhor é eu travar antes que atropele. Quando eu acabasse de passar, já estava passado a ferro. Portanto, instantaneamente, quando se atravessa alguma coisa à frente, eu já sei de que forma tenho aprendido. É irrelevante, é importante, é que eu já sei que instantaneamente eu tenho que travar. Quem diz isso diz quando nós acordamos. Vocês imaginem, se calhar até irem escolher a roupa que vestem, tudo o que fazem em forma automática, porque nem por um segundo pensam, agora vou pôr os pés no chão, agora pé esquerdo à frente, pé direito à frente, agora vou direito à casa de banho, agora faz isto, assado, cozido, depois vou... Não, é tudo em forma automática, tratamos dos filhos em forma automática, dos animais de estimação, tudo. E, portanto, 70% do que a gente faz, no mínimo, é este sistema 1, é este em forma automática. Depois vem aquela velha questão, mas as tomadas de decisão, há quem diga que são totalmente emocionais. Claro que são. E a melhor prova disso é quando o Sr. Paul Ekman, conhecidíssimo, o criador e o que fala nas 7 emoções básicas, nas microexpressões, na credibilidade, na confiança, etc, etc, e algo de inteligência emocional, prova que quando existe um gatilho, qualquer coisa, num quinto de um segundo, em 200 milissegundos, a emoção instala-se. Portanto, eu ainda não tenho consciência, eu ainda não pensei, eu ainda não faço a mínima ideia, já estou a sentir alguma coisa, já se instalou lá a emoção. Portanto, reparem, sistema 1, 70% do que eu faço, modo automático, depois por si só, eu, animal, social e emocional, num quinto de um segundo, salta-me, entra-me uma emoção, e depois logo se vê o que aqui vem, é aqui que entra a inteligência emocional, entre o que eu faço, ou reajo, ou dou o seguimento, ou então, consoante o ambiente onde estou inserido, ter-me que controlar. Não esconder a emoção, mas não agir em conformidade com a mesma. Eu não posso atar aos berros e aos insultos agora sem mais nem menos, mesmo que me tenham instalado ou feito algo, um gatilho que me tenha provocado raiva. Se estivesse entre amigos, se calhar poderia fazê-lo. Portanto, são duas coisas distintas. Isto aqui é onde entra a inteligência emocional. Mas estamos no neuromarketing. Também é muito importante termos consciência de como é que é o nosso cérebro. E as camadas, isto é a chamada teoria do cérebro triune. Na realidade, nós sabemos que a parte mais antiga do cérebro, a parte reptiliana, tem qualquer coisa como 500 milhões de anos. Foi a primeira a ser formada. E aqui está tudo o que é instinto. E aqui nesta zona existe algo chamado amígdala, que é a nossa campainha do alerta, é o nosso sensor de alerta. Assim que a amígdala é ativada, nós ficamos instantaneamente em alerta. Ou fugimos, ou congelamos, ou lutamos, o famoso fight and flight, ou também freeze, ou ficamos absolutamente sem saber o que aí vem, mas preparados para qualquer eventualidade. Porque um dos nossos instintos básicos é a sobrevivência. Portanto, a amígdala, seja o que for, assim que ela é ativada, põe-nos em alerta para sobrevivermos. E o sobreviver também pode ser sobreviver à dor. E a dor pode ser uma dor de um bem material, de uma compra que eu faça e que depois me vou arrepender. Dor. Uma dor no âmbito geral, não é preciso obeliscar-me ou levar um murro. No âmbito geral. A seguir vem a parte emocional, que terá 200 milhões de anos. E depois vem a parte racional, aquilo que nós erradamente achamos que é o que nos comanda no dia a dia e é o que nos faz tomar a decisão. E, portanto, achamos que este neocórtex, este cognitivo, esta parte racional, é o que nos faz tomar a decisão e estamos enganadíssimos. Porque, às vezes, dá-me vontade de dizer, tomamos as decisões como répteis que somos, porque, algures aqui no cérebro reptiliano, nós vamos tomar a decisão. E o meu último slide será exatamente a dar-vos 6 maneiras de vocês falarem para o cérebro reptiliano. Porque se o cérebro reptiliano não deixa a coisa andar, o límbico emocional também não vai, é jogo, e o racional, por mais queira. Vais-nos ensinar no final a falar com o nosso cérebro, é isso? É isso que percebi bem? No final vou-vos dar 6 técnicas, podem ser utilizadas de preferência todas em conjunto, de como eu passar uma mensagem, de como eu comunicar com o cérebro da outra pessoa, partindo do princípio que eu estou a entrar pela primeira porta de todas, que é o cérebro reptiliano, e estou-me a dirigir clarissimamente ao cérebro reptiliano. Portanto, sim, no último slide vou-vos dizer como é que eu deveria sustentar uma comunicação para ultrapassar o cérebro reptiliano. Onde está a famosa amígdala?
Muito bem. Reparem que nossa tomada de decisão, nós achamos, e é também um erro muito comum, é racional. E muitas vezes as pessoas questionam, até quando compro uma casa, isso não é uma decisão racional? Claro que é racional, estamos a falar de muito dinheiro, mas a decisão foi emocional. Porque, em última instância, vocês chegaram a uma altura em que escolheram entre duas casas. E por muito similares e equiparáveis que seja, porque é que escolheram A em vez da B? Algo. E quando começarmos a esmiuçar, vamos perceber que há qualquer sentimento, há qualquer emoção ali associada. E, na realidade, muito das decisões que nós tomamos, vamos sofrer por vieses, vamos sofrer por comportamentos aprendidos, vamos sofrer por histórias anteriores ou vividas, ou que conhecemos, ou que sentimos na pele, etc, etc. E vamos fazer paralelismos do que aconteceu no passado e que nos influenciam na decisão atual. E muitas vezes sai-nos a decisão equivocada. Luís, deixa-me só aqui interromper para uma questão. Às vezes é falado, é misturado a intuição com essa parte do racional e emocional. Como é que tu ligas esta parte da intuição com a inteligência emocional ou Eu vou buscar mim. Eu vou buscar a intuição e vou fazer primeiro uma consideração que lhe posso pôr o título de intuição. Na realidade, nós, desde o tempo do Homem das Cavernas, fomos adquirindo conhecimento que ainda hoje se manifesta, que depois também os nossos pais nos passam alguma carga genética, já de uma atualização do software que nós temos, que nós somos, que depois também com toda a experiência, quer o que aprendemos a ouvir, vivemos, experienciamos, temos uma base de dados assustadora. Assustadora, ao ponto que, muitas vezes, sem termos consciência disso, a racionalidade disso, o nosso cérebro lê sinais, lê algo que no passado similar aconteceu, e que deu o resultado X, portanto, muito provavelmente, se eu tenho pontos similares ao que eu vi, aprendi no passado, muito provavelmente o resultado vai ser o mesmo. Eu posso lhe chamar isto completamente de intuição. Porque, reparem, uma coisa tão simples, que não tem a ver com a intuição, mas só para ver como é que o nosso cérebro funciona. A Amazon descobriu que se reduzisse o tempo de espera cada vez que eu consultasse o site, provavelmente aumentaria vendas. E há estudos na net publicados pela Amazon que diz exatamente isso. Eles, ao reduzirem o tempo em que eu ando de página para página, em que eu, cada vez que clico em algum site da Amazon, eles aumentaram 1,2% a faturação. É uma pipa de massa. Nós temos consciência que o site está mais rápido? Não. Mas o cérebro tem. E é exatamente aqui que, no nosso hipocampo, que é o armazém das memórias de curto prazo, mas noutras zonas do cérebro, temos lá a informação, eu não vou dizer toda, mas bastante, suficiente para fazer paralelismos e para, isto é semelhante a algo que possa até nem ter vivido. Reparem, muitas vezes ninguém nos ensinou, nós estamos num sítio qualquer, cheira-nos a qualquer coisa e até temos a capacidade de dizer, não gosto deste cheiro, se calhar até é perigoso, e sem sabermos o que é, levantamos e vamos embora. Onde é que fomos buscar essa informação? Está lá guardado na base de dados, em qualquer lado. Exatamente, está mesmo. Temos imensa informação adquirida que está registada no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, se quiserem. Boa. Sem dúvida. Luís, não sei se já queres partilhar aí o teu PowerPoint, tem aqui algumas questões que posso ir colocando pelo meio. Ok, eu vou agora partilhar aqui. Tem a ver, penso, com o que vai já começar a falar, que é como é que o neuromarketing se pode aplicar às empresas. Exatamente, eu agora vou pôr este de como tomamos decisões. Porque, na realidade, nós estamos também muito influenciados sobre todos os vieses, sobre mil e uma coisas. Ou seja, não está só dentro de nós. Há o locus interno, mas há também o locus externo. Há coisas que estão fora de nós e que muitas vezes nos influenciam. Além de todos estes vieses, destes biases, que são tão bem conhecidos, e eu vou-vos dar exemplos de alguns deles mais daqui a um bocadinho. Reparem que nós temos qualquer coisa como 188 vieses conhecidos. Estão aqui, para várias áreas. E também há quem diga, e podemos estar
sujeitos a qualquer um destes vieses que estão descritos aqui do lado direito, como vieses de tomada de decisão. E, portanto, nós sofremos de coisas como aversão à perda, como a dor de pagar, como o efeito halo, a auréola, não é? De gostarmos de uma coisa nos primeiros segundos, ou o efeito reverso, o efeito Horn, o framing effect, vou-vos falar disso, o decoy effect. Há vários vieses que eu, sem ter noção, de repente já estou a jogo. Porque instantaneamente, se quiserem, eu chamo-lhe atalhos mentais, instantaneamente perante isto, eu reajo instantaneamente desta maneira. É algo do género, se eu vos perguntar 2 vezes 5, instantaneamente vocês me respondem 10, mas se eu vos perguntar 2 vezes 5 mais 3 menos 4 vezes 2 mais 1, vocês dão-me o resultado. Só que desligam o sistema 1, ligam o sistema 2, vão gastar energia, vão racionalmente fazer a conta, demoram mais algum tempo e depois dão-me o resultado. Ora, como nós queremos é despachar, queremos é acabar o assunto, não queremos pendentes, queremos tomar decisões rápidas, temos alguma dificuldade em tomar as decisões, se elas puderem ser baseadas em experiências anteriores ou em alguns destes vezes, melhor ainda, poupou-me tempo, poupou-me energia e eu fico bem e satisfeito. Sabem, por exemplo, quando nós vamos jantar, uma data de amigos, estamos num restaurante e depois começamos a olhar para a emenda e depois não sabemos o que é que havemos de escolher e há ali 3 ou 4 pessoas que dizem, pá, não sei o que é que é de escolher, e de repente um de nós, que até consideramos, que até achamos uma pessoa válida, diz assim, pá, eu vou escolher, por exemplo, a zorra de gambas, e há logo 2 ou 3 e diz, olha, boa ideia, também vou escolher isso, fecha-se a emenda. O que se passou naquele momento foi, alguém já decidiu por mim, eu não tenho que estar aqui mais tempo a pensar, porque eu nem sabia o que é que havia de escolher, alguém fez o trabalho por mim, que bom, eu vou escolher o mesmo. Isto somos nós, seres humanos. Dei um exemplo no restaurante de vários amigos a jantar e a escolher o prato. Imaginem isto enquanto a oferta para o potencial cliente, enquanto a interpretação do potencial cliente a poder ir a jogo ou não. Se eu trouxer aqui para cima, mais à frente vou falar nele, no Cialdini, nas 7 regras de persuasão e influência, eu acabei de falar-vos na prova social, que é quando nós não sabemos o que é que devemos de fazer, sabem, estilo batizado, casamentos, já acabámos de tomar o café, está na altura da dança, começamos a dar ao pezinho e depois forma-se aquela roda ridícula e ninguém vai para o meio e está tudo já em pé ali a dar ao pezinho, até que alguém atrevidamente vai para o meio e toda a gente, ou por vergonha ou não, mas essencialmente quando eu não sei o que é de fazer, não sei que atitude ou comportamento devo tomar, olho à minha volta e estou à espera que uma referência, alguém dê o primeiro passo. E se esse alguém for alguém a quem eu tenha deferência e reconheça, sim senhora, é uma boa decisão, eu vou atrás. Prova social. E prova social em neuromarketing é importantíssimo. Então, exatamente por causa disto, e só para terminar o que é o neuromarketing a sério, eu tenho que conhecer as estruturas cerebrais, a partir desse conhecimento então eu posso prever e posso incitar, influenciar, persuadir o consumo. Então é daí que se começa a estudar o cérebro, e esta imagem está aqui só por estar, nunca iria estar a tecer considerações sobre cada uma destas zonas, mas reparem, temos a área visual, a área auditiva, a área emocional, a área sensitiva, etc., olfato, etc., 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 etc. E começamos a estudar isto. Então, um verdadeiro estudo de neuromarketing tem desde eletrocefalograma, tem desde microexpressões, portanto, facial coding, leia as expressões do rosto, tem eye tracking, está a ver para onde é que a íris olha mais perante as imagens que me estão a ser projetadas, está a ver o meu batimento cardíaco, a minha frequência cardíaca, a minha leitura dérmica. Também posso utilizar a ressonância magnética funcional, até posso pôr in loco pessoas que, como vocês veem, vão no supermercado como normais consumidores e, portanto, vamos colher os dados de como é que as pessoas reagem nas prateleiras aos produtos, quais são as embalagens mais apelativas, porque é que olharam para esta embalagem, a que zona da embalagem que olharam, etc, etc. E, portanto, é tudo. O estudo de neuromarketing engloba isto tudo. E não só. Continuam a ser válidos os questionários, os assessments, tudo o que tradicionalmente já se fazia é sempre complementar, é sempre bom. Quanto mais informação tivermos, melhor. Mas por neuromarketing associado à tecnologia, serão estudos que têm que englobar tudo o que eu vos estou aqui a mostrar.
Ora, o que é que eu vou fazer com isto? Tudo que eu esteja a passar aqui, ou tudo que esteja a ser visualizado, experimentado, tocado sensitivamente pelas pessoas, vai-me dar uma leitura X. E eu depois vou fazendo testes. Será que esta imagem é mais agradável? Ou a outra? Será que esta embalagem está correta? Teve mais likes? As pessoas gostaram mais? Qual foi a frequência cardíaca? E o eletrocefalograma, as zonas do cérebro mais ativadas, etc, etc, etc. E, portanto, chegamos a um final e temos dados suficientes para entregar à empresa e a empresa, com esses dados, criar algo que já sabe que vai muito ao encontro da maioria das pessoas. E é mais os pontinhos, não é? Que eles ganham. Quem tem Exatamente. isto tem mais os pontinhos. Depois. Tem mais uns pontinhos. Mas, por exemplo, reparem como as coisas são. Vou-vos dar um exemplo de... E este senhor é um senhor muito conhecido que se chama Martin Lindstrom. Se forem pesquisar na net, meu Deus, o livro talvez mais conhecido dele é este, o Biology. Tem vários, ele escreveu vários, mas é o Martin Lindstrom, está aqui em cima. Ele tem uma empresa que é a Lindstrom Agency, claro, a empresa dele, e um dos vários casos de um estudo que ele fez para a Swissair, que conseguiu aumentar em 7% o número de passageiros. Estamos a falar antes de Covid, obviamente. Então o estudo todo leva a eles descobrirem a curva da ansiedade dos passageiros e desde quando é que eles a começavam a sentir. Eles começam a sentir desde de casa, depois vão para o check-in, depois a situação da segurança, a passar pelas seguranças, depois o tempo de espera, depois o pré-boarding, o boarding, depois o levantar, o voo, etc. Depois o chegar, as malas, e começam a medir isto tudo, levam algum tempo e começam a testar várias soluções. E agora dou-vos já o pulo para a parte final. Começaram, à medida que se aproximavam de aterrissagem do local de destino, começava o comandante a dar informações do género. Estamos a 5 minutos de aterrar, entretanto, eu contactei o aeroporto, vamos ficar na manga 33C, e essa manga está somente a 5 minutos da segurança e dos passaportes. Por acaso, a segurança está a levar um tempo médio de espera de 17 minutos, as malas estão a correr muito bem e só estamos 15 minutos à espera de malas. Em Portugal não, é só para aí 50 minutos à espera, mas isso é outro assunto. E dão-nos esta informação e depois terminam a dizer de onde projetamos e pensamos que qualquer um de vós estará fora do aeroporto dentro de 40 e tal minutos. E isto baixou instantaneamente os níveis de ansiedade. E informações deste género começaram a ser complementadas com algo do... E se forem alugar um carro? Ou se forem num Uber? Segundo o Waze, o trânsito neste momento na cidade está assim, assado, cozido. E começaram a debitar, e o avião ainda não aterrou, e as pessoas começaram a sentir uma sensação de menos ansiedade, e começaram a minimizar, e estes picos começaram a baixar, porque depois, quando saíam do avião, sabiam que podiam levar só 5 minutos até aos passaportes, e depois um quarto de hora depois já estavam nas malas. Em vez daquela indefinição, olháramos para a fila e dizíamos, meu Deus, e agora daqui a uma hora ainda estou dentro do aeroporto. Não. Vejam outro exemplo. Aconteceu em 2009. A remodelação de imagem que a Tropicana tinha feito trouxe-lhes um prejuízo brutal. Então eles tiveram que fazer um estudo. Estudo esse que depois lhes traz o seguinte. Reparem, esta imagem com esta. A percepção é assustadoramente diferente. Eles mudam a tampa, que se olharem para a tampa até parece meio laranja. Eles dão esta perspectiva real que enquanto aqui eu olho para esta imagem e é uma laranja com uma palhinha, assim que eu faço o novo packing, parece que eu copo, eu pego logo naquilo, é a sensação que me dá. Eu pego logo naquilo, está pronto a beber, está pronto, tudo. E, portanto, eles fazem este redesign com a tampa, este novo slogan, esta nova orientação tipográfica e, instantaneamente, eles anulam os prejuízos que tiveram de 35 milhões de dólares e recuperam a cota de mercado. É também um exemplo de como o neuromarketing nos ajuda nestas coisas, mas também nos dá indicações muito úteis, por exemplo, e agora vamos sair de a máquina e a informação que nos dá. Embora aqui eu vá ler eye tracking, eu sei quais são as zonas mais visíveis quando as pessoas olham para um ecrã, quando olham para um site. E, literalmente, percebemos, há quem fale em F
Há quem fale em Z, mas na realidade, quando nós olhamos, vemos primeiro o topo, depois vemos a lateral esquerda e vemos aqui o meio. Há quem diga que vê o topo, vê o meio e depois a lateral esquerda. E isto pode parecer um Z. Mas há uma coisa que também sabemos. O canto inferior direito é a última ou a penúltima parte para que o ser humano olha. Então, se calhar, se é um sítio morto, isso não é assim tão irrelevante, eu até me posso dar ao luxo de meter lá o meu logo, porque desde que eu começo a minha apresentação perfeitamente identificado quem eu sou, com a minha marca, com o meu logo, no resto dos slides, no resto da apresentação, no resto das páginas, eu posso ter o meu logo no canto inferior direito, porque está lá. E se quiserem vê-lo, ele está lá, ele consta lá, mas aproveitei todo o espaço que é lido pelos olhos, que é o eye tracking que me diz. O eye tracking também me diz que se eu utilizar a imagem de uma criança é brutal. E, portanto, um anúncio que tenha uma criança a olhar para mim tem um impacto enorme. Reparem que tenho aqui pontuação a vermelho, pontuação a amarelo, e, portanto, verde é para onde eu olho, amarelo olho mais um bocadinho, vermelho é para onde eu estou sempre a olhar. Mas descobriu-se outra coisa fantástica. Se eu puser a criança a olhar para o produto que eu estou a publicitar, o engajamento aumenta assustadoramente. Enquanto aqui eu só tenho um ponto encarnado, olhem aqui, a criança está a olhar para algo e, portanto, eu estou a ver esta publicidade, eu que estou a ser alvo deste marketing, olho para a criança, porque a criança por si só já é a confiança total e absoluta, e depois vou olhar para onde ela está a olhar. Aqui. É impressionante. Nós também sabemos que podemos utilizar comunicação, e a comunicação é muito importante, a maneira como nós dizemos as coisas. Como introdução, pode ser visual ou não. Quem não se lembra, nomeadamente nós homens, as mulheres não, que havia aquele problema dos urinóis ou das casas de banho públicas, pronto, não estarem tão asseadas. Mas a partir do momento em que se pôs lá uma mosca, ou que se pôs lá qualquer coisa, nós homens é a tentação de acertar e matá-la. E, portanto, enquanto estamos ali entretidos a matar a mosca, não caem pingas fora. Ou também esta publicidade, reparem o pormenor, eu disse-vos que o canto inferior direito é o último sítio por onde eu olho, mas é importante, está lá a marca, e eu acabo por a ver. E eu olho para esta imagem e onde eu não vou é ao canto inferior direito, e acho espetacular porque vejo a t-shirt transpirada, e depois ando aqui à procura, e no canto inferior direito vem Hot Ketchup da Heinz e uma malagueta desenhada. A brutalidade, o impacto é tão forte que até a minha camisola ficou lá transpirada. Mas também tenho que trazer, enquanto comunicação, este senhor que abordei há bocadinho, o Cialdini, o senhor das influência e persuasão, e também da persuasão, que é um bocadinho diferente da persuasão. Adiante. E este senhor tem 7 técnicas que nós deveríamos utilizar na comunicação. Eu falei-vos de uma, que é a prova social. Mas também a autoridade. A autoridade é a referência, é o opinion leader, decision maker, é uma autoridade. Eu reconheço, eu vou a um médico, se vir a parede cheia de diplomas, desde que não sejam falsos, sinto-me bem. Mal fora, se eu chegasse a um médico e só vejo licenciado em medicina, sentir-me ligeiramente preocupado. Digo eu, esta referência. Mas há mais. Há também o scarcity, o famoso raridade. Hoje e só hoje, no fim de contas, um modelo de negócio do Booking. Eu vou lá e já só tenho 2 quartos para aquele hotel. Se for lá meia hora depois, continua já só a haver 2 quartos. E, portanto, aquela de é só por hoje, está a acabar, foi reservado há poucos segundos, etc, etc, etc. Aproveito agora. Oportunidade única. Isso leva-me, é uma maneira de me persuadir, é uma maneira de eu comunicar. E, portanto, desafio-vos também a ver as 7 técnicas da persuasão e influência, que também são muito importantes. Mas reparem, levando para os vieses e a maneira como eu comunico, e casando as duas, eu se vos disser, e agora vou fugir à vacina do Covid, porque, enfim, poderia dar muita discussão, mas se eu vos disser que para este problema específico de saúde, a solução é uma operação, uma cirurgia, e que 9 em cada 10 é bem sucedida, muito provavelmente vocês ficariam contentes e rapidamente decidiriam, se fosse o caso, a serem operados. Eu posso dizer literalmente a mesma coisa, mas de outra forma. Para esta sua solução, para este seu problema existe essa solução. Cirurgia.
1 em cada 10 não tem resultados. Eu tenho certeza que vocês, comparando a minha primeira afirmação com a segunda, sentiram mais repulsa, mais aversão à perda, mais no instinto de sobrevivência, pode correr mal, há um a quem não faz efeito, do que na minha primeira expressão que disse 9 fazem efeito. Então isto é muito engraçado porque, reparem, como exemplo, eu posso dizer que o meu frango é 90% livre de gordura, ou posso dizer que o meu frango só tem 10% de gordura. Se eu cair no erro de dizer que o meu frango só tem 10% de gordura, eu não vou vender. Dizer que o meu hambúrguer tem 75% livre de gordura versus a hambúrgueria à frente a dizer só tenho 25%, eu não vou vender. Como este exemplo que aqui está em inglês, estamos a falar de ecologia, e este diz que reduziu as emissões quase por 5%, e este diz que reduziu, é a maneira como se diz. Porque na realidade, 9 em 10 dá-me uma imagem de sucesso e eu vou imediatamente. 1 em 10, estou a dizer literalmente a mesma coisa, que há um caso que não é bem sucedido, mas a imagem que fica é um caso não é bem sucedido. Portanto, de que maneira é que vocês também dizem as coisas? Isto é um viés, isto é o framing effect, mas há outros. Há muita tendência de nós termos, quando temos vários produtos ou serviços à venda, e de repente anunciamos todos. E quanto mais nós somos confrontados, por exemplo, quando vamos a uma agência bancária e estamos à espera, e eles têm na parede aqueles folhetos com tudo e mais alguma coisa, é seguro para isto, para aquilo, para aquilo, e mais o cão, e mais isso, e a aplicação financeira, é tanta oferta que nós até vamos ver, até tiramos os folhetos, mas não decidimos nada, nem estamos para decidir, porque aqui é mesmo mais é menos. Quanto menos eu der, mais fácil para eu decidir. Quando vocês vão jantar e têm daquelas emendas com imensos pratos de peixe, imensos pratos de carne, não leem e depois, quando voltam ao princípio, o que é que eu vou decidir? Há estudos que nos indicam que fizeram experiências, uma delas, com compotas. Havia uma banca de uma pessoa que vendia 6 sabores diferentes de compota. E mais à frente havia uma banca que vendia para cima de 30 sabores diferentes de compota. Obviamente, a banca com 30 sabores teve muito mais movimento do que a banca com 6 sabores. Mas as compras ou as vendas feitas pela banca de 6, comparativamente, foram muito maiores. Porquê? Porque se eu vou experimentar entre 4, 5, 6 coisas, eu ainda consigo decidir e escolher uma. Entre 30 sabores, se é que os provei todos. Não, é a mesma coisa que na lista. Portanto, imaginem que vocês têm múltiplos serviços, múltiplos produtos. O meu conselho seria, anunciem 3, 4 cada vez. Não anunciem todos ao mesmo tempo. Porque quando eu entro ao supermercado e vejo esta confusão, ou eu quero uma marca muito específica, ou deito a mão à primeira. Porque, que trabalheira ter que decidir no meio disto tudo. Qual é que é mesmo a melhor? E é um exemplo. Quem podia pôr isto, podia pôr outra coisa qualquer. E isto ainda nos leva a outro pormenor interessante. Há uns anos, por uma gralha, o Economist faz esta campanha. Isto é muito conhecido. Faz esta seguinte campanha. Se tu subscreveres o Economista em jornal, em papel, a subscrição anual são $59. Se tu escreveres a digital, perdão, se tu escreveres em papel são 125. Mas subscreveres a de papel e a digital são 125. E vocês dizem assim, que estupidez. Claro, mas sabe o que é que se descobriu? Porque depois fez a experiência tirando esta que era uma gralha. O que descobriu foi assim. Quando isto saiu desta maneira, 84% das pessoas assinaram a digital e a de papel. Mas quando eles apagaram esta, subscrição em papel, 76% das pessoas compraram a digital. Houve uma inversão muito similar na quantidade de pessoas. Porque o nosso pensamento instantâneo é, eu estou interessado na digital, a digital são 125. Olha, mas também recebo papel de grátis. Venha, a cavaldade não se olha ao dente. Ui, mas o que é que vais fazer com o papel? Sei lá, mas venha. Eu até gosto de esfolhear em papel, já estou cansado de ver nos ecrãs. Venha. E então passou-se a descobrir, e a isto se chamou o efeito decoy, o chamariz, se quiserem, a armadilha, chamou-se o efeito decoy, que é como é que eu vendo as coisas, como é que eu as posiciono,
como é que eu faço um chamariz. Vou-vos dar vários exemplos. Se eu puser estes 2 cafés à venda no Starbucks, 2,5, 3,5, é uma coisa. Provavelmente a maioria das pessoas são capazes de tender para este, primeiro que não estão para beber um balde de café e segundo que é mais barato, sempre pouco um eurito. Mas se eu fizer isto, eu estou a empurrar as pessoas para comprarem este do meio. Quando vocês forem ao cinema e forem às pipocas, enquanto estão à espera de comprar pipocas, vejam as promoções e vejam os preços e vejam entre o pacote pequeno, pacote médio e pacote grande. Porque o que eu quero é vender pipocas, é que vocês querem comprar o médio, porque normalmente é um casal, e compram o médio, chega e sobra, mas por mais $0,5 ou €0,5 posso levar o balde, então eu compro o balde. Depois, raramente o comemos, e depois ainda o trazemos para casa na esperança que no dia a seguir elas estejam apetitosas. Não estão, é horrível, todos vocês já tentaram isso. Mas eu meti isto para vos levar a comprar este. Da mesma maneira como também eu quero vender isto, é este que me interessa vender, então eu vou pôr um mais baixo e um mais alto. Vocês poderão dizer, epá, mas também são só mais €100 e tal. Compensa. Se calhar este não está abaixo do 1000, psicologicamente são só 3 dígitos em vez de ser 4 dígitos. Para que é que eu preciso deste tão grande? Vou para este. É o que eles querem que eu compre. Mas, querem, por exemplo, vinhos? Imaginem que eu estou interessado em vender este vinho. Então apresento-vos e vou-vos dar uma hipótese de 3 ou 4 garrafas de vinho. Apresento-vos esta e vou buscar um vinho, por exemplo, a €5. Ponho este a 9. E ponho outro aqui a 14. E de preferência não façam a diferença do mais barato para o que eu quero vender, igual para o que eu quero vender mais caro. Até podem ser diferentes, de propósito. A primeira reação que o ser humano faz é tirar as coisas da ponta. O que é que sobrou? O vinho de €9. Depois também olhamos para o vinho de 5 e para o vinho de 9 e dizemos assim, epá, tem que ser melhor do que o de 5. Também são só 9. Mas se quiserem 4 garrafas, eu também ponho a mesma teoria, as duas da ponta são para eliminar, portanto até posso pôr €5, €20, e agora tenho duas aqui no meio. Qual é que me interessa vender? Aquela que me interessa vender, eu posiciono-a com o preço mais próximo, de forma a que, por exemplo, se eu puser esta a 9, ponho esta a 11. E as pessoas vão pensar assim, entre 9 e 11, 2 euritos, a diferença não deve ser assim tão grande, e a de €9 já é bom, é melhor do que a de 5, e compro uma de 9. Ou ainda, imagina que eu tenho um vinho que custa €20, e as pessoas dizem, €20 por um vinho, estás doido? Mas depois ponho à frente um vinho de 9, um de 20 e um de 46. E quando eu ponho a referência de 46, vocês já acham que o de 20 é ligeiramente mais barato. E se calhar... Mais atrativo, não é? Torna-se mais atrativo. Torna-se mais atrativo. Muito mais atrativo. Vai. Muito mais. E reparem, outra coisa, e provavelmente muita gente, e vocês já têm contacto com isto, mas quando eu faço assinaturas do que é que seja, quando me aparecem estas campanhas de escolha, normalmente até aparecem 3, sempre uma menos, uma mais, e o que eles querem é que nós compramos a do meio, e às vezes até aparece uma quarta com um preço absolutamente estúpido, de propósito, que é para nos dizer assim, epá, isto até podia custar 239, que barbaridade, nunca compraria, mas de repente, na minha mente, ficou 239, ficou uma referência, ficou uma âncora, poderia ir aos 239, €20. É pinners, como dizia o Jorge Jus. Fica pinners, fica. E eu já lá vou. E por si só, entre os 10, 20, 39, eu já tinha a tendência para fazer isso. Assim, desta forma, então faço literalmente. Ora bem, porque também vos quero deixar algum tempo para algumas perguntas, quero literalmente dizer-vos o meu último, não é o último será mesmo alguns livros, só como imagem. Mas se eu sei que uma fase fundamental da minha comunicação e da minha tomada de decisão vai ter a componente fortíssima do meu cérebro reptiliano, se eu sei que depois eu não vendo atributos, eu não vendo características, eu vendo emoções, eu vendo experiências, eu vendo sensações e emoções, experiências que eu proporciono ao cliente, é o que me fideliza. E que só depois é que vem a parte racional.
Então vamos falar para o cérebro reptiliano. Vamos fazer com que ele nos abra a porta e deixe a mensagem seguir. 6 estímulos para o cérebro reptiliano. Primeiro, o cérebro reptiliano é egoísta. Portanto, qualquer informação que eu diga do género já te viste, já te imaginaste, ou ponho uma imagem, por exemplo, eu conduzir um carro, mas na perspectiva de que eu é que estou a conduzir, ou estou em cima de uma BTT, e portanto só estou a ver o guiador e a terra, ou, percebem, pode ser ou imagem, ou mesmo uma afirmação, você vai perder isto, você, tu, qualquer coisa do género, o cérebro é egoísta, portanto, chamem-me, digam que é para mim. Façam-me sentir importante. Sou um réptil. Chamem-me a atenção. A seguir, contraste. Contraste é muito simples. Ponho uma fotografia de um homem careca, depois falo na implantação e ponho uma fotografia de um homem cheio de cabelo. Contraste. Noite e dia, o que eu tinha, o que eu tenho. O que eu tinha, o que eu posso vir a ter. Todos nós queremos isso. Queremos algo que melhore. Algo que acrescente valor. Algo tangível. Tem que ser tangível. Que é, se fizeres isto, tens aquilo. Porque se não houver tangibilidade, pensem mesmo com um cérebro básico, reptiliano, eu vou fazer isto sem conseguir nada. Não faço. Portanto, tem que ser tangível. Depois, início e fim. Aqui utilizo uma palavra, uma expressão que o Jorge Lucas, famoso realizador de filmes que muitos deles estão no nosso imaginário e que adoramos ver, ele diz, tu deves ter um começo brutal e um fim estonteante. Durante o meio, desde que não estragues, a coisa corre bem. Ou seja, nós por si só damos muita importância ao princípio e ao fim. O princípio e o fim têm que ser impactantes. Aliás, se eu trouxer para aqui o storytelling, as regras do storytelling são as mesmas. Um começo brutal e um final mesmo arrasante. É sempre o princípio e o fim. Desde que no meio eu não estrague a coisa, é importante a minha mensagem começar forte e acabar fortíssima. E muitas vezes, se eu não sei como acabar, posso acabar como começo. Visual. Visual pode ser, por exemplo, se eu disser conduzir o telemóvel mata, se calhar é mais importante, em vez de eu pôr uma pessoa a conduzir a um acidente e um telemóvel, se calhar é mais importante eu pôr uma imagem de uma pessoa que está, ou o telemóvel que estava a falar com a outra e sangue a sair do telemóvel. Isto é mesmo reptiliano. Isto é mesmo visual. Isto é mesmo, ok? Uma imagem. Qualquer coisa visual. E depois, a parte emocional. Porque a parte emocional é quando eu entro na parte límbica. Portanto, eu estou a endereçar a minha mensagem, falando para uma pessoa de uma forma egoísta, dizendo, isto é para ti, direcionado para ti, tens isto, vais ter aquilo, é tangível desta forma, tenho um começo e um fim brutal a passar a mensagem, ponho uma imagem qualquer do impacto, imaginem os maços de tabaco e as imagens que têm, mesmo para provocar aquela repulsa e aquele afastamento. E não só, o visual é mesmo reptiliano, porque, relembro, temos no reptiliano a amígdala que é ativada para nos pôr alerta, para o nosso instinto de sobrevivência estar alerta, porque, acima de tudo, nós, e é a função da amígdala e deste cérebro reptiliano, é a sobrevivência. Livros, meu Deus, nem me atrevo a aconselhar, porque são tantos, e aqui não estão todos, estão alguns, mas são tantos livros dentro desta área que é difícil até aconselhar. De qualquer das maneiras, aqui está desde o Nudge, está desde o Martin Lindstrom, que eu vos falei, que tem também outra que é o Brand Washed, tem o Roger Dooley, que é o Brain Influence, cá está o Biology do Martin Lindstrom, tem o Pensar Depressa e Devagar do Ken Ham, enfim, Persuasão e Influência do Cialdini, imensos. Mas, acima de tudo, neuromarketing, em duas vertentes. Que estudos é que eu posso pegar, desenvolver para perceber o que é possível aos clientes e depois adaptar o meu produto, o meu serviço, a minha mensagem a esse gosto e ter um grande impacto neles, mas também conhecer este neurocomportamento, esta economia comportamental, que está muito também dentro do nome do neuromarketing, o que é que me leva a reagir, quais são os meus impulsos de compra, na tentativa de descobrir qual é o meu buy button.
E pronto. E agora, isto é, eu percebo que é pouquíssimo, isto são horas, teria imensa coisa para vos dizer, imenso, só em vieses, só se pensar estratégias para fazer um bom marketing, neuromarketing, meu Deus, eu devia ter atenção e juntar isto tudo, desde a escassez, desde o medo, reparem, medo vende. Quem é que não tem um seguro? E que a partida não o quer usar, não é? E que à partida não quer usar, mas todos o temos, e é um custo terrível, não o queremos usar, mas é pim, porque é medo, mas tanta coisa, nós temos a nossa aversão à perda, sei lá, se eu tiver X dinheiro e me disserem, olha, jogas e podes ganhar ou podes perder, a maioria não joga. Sim. Mas as probabilidades são 50-50, mas temos aversão à perda. Então como é que eu jogo nisso? Por exemplo, eu posso endereçar qualquer coisa, falar de um serviço que eu faço, de um impacto que eu crio numa empresa e depois terminar com algo que diga nem se pode dar ao luxo de perder isso, ou as consequências que esta perda lhe trará. Estou a assinar com o medo de, você se não faz isto, perde aquilo. Eu tenho que adaptar a minha comunicação, eu tenho que adaptar a minha linguagem, eu tenho que fazer o trabalho de casa. E estar atento, não é? Estar atento acima de tudo. Acima de tudo. Obrigado pela entrega, temos aqui imenso conteúdo, eu tomei imensas notas, portanto tenho aqui uma série de dúvidas ou ideias para começar algumas atividades. Força! Eu vou deixar aqui, o canal aberto aqui no bate-papo para quem quiser colocar alguma questão. Já temos aqui uma questão da Régia, se existe algum livro, acho que tens aí também acesso, se existe aqui algum livro que tu recomendes para a área do B2B, ligado à partida a esta temática de neuromarketing. Difícil dizer difícil mesmo. Eu atrevidamente poderia dizer que há um livro da Psicossoma, que é uma empresa de Viseu, que tem exatamente um livro que eu também estudei por ele e que me serviu quando eu fiz a pós-graduação em neuromarketing do consumo, em que aborda muito estas temáticas e que direciona muito também para o B2B. Acima de tudo, o meu grande conselho é assim: claro que há B2B, claro que há B2C, mas façam de conta que não ouviram o que eu disse. E agora fazendo-me um bocadinho de atrevido. Isso já acabou. Vamos falar de H2H ou de P2P, se quiserem people to people, pessoas to pessoas. Claro que há B2B e B2C, percebam. Mas se eu me posicionar da seguinte base, do outro lado está uma pessoa, como é que eu falo para ela? Como é que eu falo para o cérebro dela? Como é que eu impacto? Então o B2B e o B2C resolvem-se instantaneamente. O segredo passa muito por aí. Literalmente, as pessoas que se têm posicionado neste sentido, não é brincar com as letras, mas é só nesta nova abordagem. Reparem, quantas coisas vocês têm em casa que compraram, e eu não estou a fugir à pergunta, da recomendação do livro, mas quantas coisas vocês têm em casa que compraram por impulso, ou que nem sequer sabem porque é que compraram. E agora que eu estou a falar nisso, estão a tentar encontrar uma justificação, não vá ao Luís que é tonto perguntar um exemplo, e vocês estão naquela desesperada, porque é que eu comprei isto? Pronto. E eu gosto sempre de dizer o seguinte: quando eu fiz esta pós-graduação, muitas vezes eu tenho noção dos vieses, muitas vezes eu sei como é que usei de combater, muitas vezes eu sei o que é de fazer, o que não invalida que não saia com o saquinho na mão. Então, muitas vezes as pessoas dizem, epá, mas a multiplicidade de técnicas que existem, desde pegar nas técnicas do Cialdini, estão na net, livre acesso, é só pesquisar, estão lá discriminadinhas, como é que são? Prova social, a autoridade, a unidade, a raridade, etc, etc, etc. A coerência, está lá tudo escrito e como é que se faz? Não é de fácil, é de livre conhecimento. São estas técnicas assim, assado, cozido e frito, e eu muitas vezes desafio as pessoas a dizer assim: imagina que és tu que estás do outro lado, o que é que te impactaria, o que é que não te impactaria, como é que isto mexeria contigo? Pensa nas pessoas, pensa no cérebro, pensa em emoções, pensa em sentimentos, como é que podes proporcionar uma boa experiência à pessoa? Instantaneamente, isto é infalível em B2B ou B2C. Muito bom, obrigado pela tua explicação, não te limitaste a dar
uma referência a um livro, mas... Como digo, estão aqui vários que eu depois vou-te mandar o PPT, o PDF, e as pessoas podem consultar. Mas o tal livro que eu estou a falar, deem 5 segundos, eu vou buscá-lo. Portanto, já temos mais uma questão do Del Duque. E vamos terminar. Eu coloquei o nome Luís Cordeiro 75 aqui no bate-papo. Porque estavam os três juntos. Porque estavam os três juntos. O primeiro que eu estava a falar era este. E este é o da psicossoma. É Princípios de Neuromarketing. Neurociência cognitiva aplicada ao consumo, espaços e design. Muito bem. Design. Este. Mas também... Bom, português, tudo português, escuso de ir a estrangeiros, embora haja imenso. Os que eu pus as referências... Esse é o tal da visão, não é? É. Mas também este que me serviu muito há muitos anos e aprendi muito com ele, deste senhor Sam Page. Muito Digital bem. Neuromarketing. Bem. Nós depois colocaremos os links para os nomes destes livros no e-mail que vocês irão receber amanhã com a gravação. Luís, temos aqui mais uma última questão. Eu vou dizer que é a última porque já estamos a queimar aqui a atenção, o tempo de atenção da nossa audiência, que é o António Deluca questiona-te qual é a tua opinião sobre a interação entre a inteligência IA e o neuromarketing. Isso é uma excelente pergunta. Para já, vamos olhar para a inteligência artificial da maneira como ela está. E se fizer fé no que eu ouço da parte dos cientistas, digamos que a inteligência artificial, com todos os dados que tem, na tentativa de se equiparar à inteligência humana, eles andarão mais ou menos ali como se fosse entre o coelho e o cão. Ou seja, continua a ter que fazer esta multiplicidade de situações, de cenários, para cada vez ir aumentando a aprendizagem, etc, 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 etc. Obviamente que eu, em 2013, conheci uma empresa de Braga que já montava sensores na Sonai, que fazia coisas tão simples como quem que entra às 9 da manhã, às 10 da manhã, às 11 da manhã, é mais feminino, é mais masculino, que idades é que tem, facial coding, etc. E já dava essa informação à Sonai, perfeitamente lógica. Portanto, se eu tenho uma Sofia que já consegue olhar para qualquer pessoa e dizer, estás com esta emoção, tens esta microexpressão, se ela já consegue exatamente fazer o mesmo, por uma questão de algoritmos, o dia em que a inteligência artificial estiver num patamar superior, meu Deus, não sei o que é que é dizer, não sei o que é que é de esperar, atrevo-me a dizer que será outra vez todo um mundo novo, porque se este já é um mundo novo, quando houver inteligência artificial, isto vai escalar assustadoramente. Nós vamos comprar, o dinheiro vai sair da conta, nós nem vamos perceber o que é que vai acontecer. É que já nos acontece, não é? Eu comecei com aquela brincadeira de quando nós, desde criança, fartamos de ser pessoas que influenciamos e persuadimos, e depois quando namoramos, etc., temos sempre a influenciar e a persuadir, mas somos alvos disso. Nós fazemos e também sofremos disso. E a quantidade de compras que nós fazemos e decisões que nós tomamos. Excelente, Luís. Obrigado pela tua opinião, pelo teu conteúdo, pela tua energia colocada neste evento. Obrigado, Obrigado pela oportunidade, ótimo. Nós iremos enviar este conteúdo entretanto, juntamente com as redes sociais do Luís, nos próximos dias, a princípio amanhã, ainda amanhã se chegará. Obrigado à nossa audiência por ter participado e até breve. Luís, forte abraço. Obrigado, um forte abraço, obrigado a todos vós estarem por aí, e sim, é todo mundo novo, é uma curiosidade extrema, não pesquisem, vão ficar maravilhados. Obrigado pela oportunidade. Abraço. Um grande abraço, fiquem bem todos. Obrigado. Obrigado.